Seja bem-vindo à segunda edição do Filter Cyber. A Acespro muda o nome do evento Ecossistema Cyber para Filter Cyber e ganha novo formato, agora 100% virtual, proporcionando assim maior abrangência e participação. Nesses eventos conectamos as demandas às soluções de mercado. A segunda edição do Filter Cyber promove o fórum LGPD, Ferramentas de Monitoramento e Gestão. Comemoramos os 2 anos de promulgação da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Iniciamos um novo ciclo de atividades da Acespro São Paulo. O formato do evento dinâmico proporcionará, através de bate-papos, mostrar e demonstrar as soluções e seus diferenciais. O mediador será o Dr. Adriano Assis Mendes, diretor jurídico da Acespro São Paulo. Convido você agora a visitar a segunda edição do Filter Cyber, Fórum LGPD, Ferramentas de Monitoramento e Gestão. Visite o site da Acespro São Paulo. Inscreva-se em nosso canal do YouTube. Seja bem-vindo ao novo. Olá a todos, meu nome é Brian Rivera e vou falar da plataforma de proteção de dados por métrica da Thales. A plataforma de proteção de dados por métrica é uma plataforma com gerenciamento centralizado, onde usamos a criptografia para proteger os dados sensíveis. A criptografia transparente por métrica representa uma das principais ofertas. Aqui oferecemos criptografia e segurança de informações ao nível de arquivo, com controle e monitoramento de acesso. É transparente porque não precisaríamos de alterar a arquitetura ou a forma de como são essas informações utilizadas pelos diferentes serviços e aplicações. Esse tipo de tecnologia pode ser aplicado para qualquer tipo de arquivos, inclusive arquivos de banco de dados. O próximo item é o uso da criptografia dentro dos aplicativos. Eles são agrupados sobre o Biometric Application Crypto Suite. Isso inclui a criptografia no nível do aplicativo, tokenização, com mascaramento de dados. Por último, temos as nossas soluções de gerenciamento de chaves, tanto para Enterprise quanto para Cloud Key Management. No centro do diagrama, temos o Biometric Data Security Manager, ou DSM. Este é o nosso dispositivo de gerenciamento de chaves e de política e criptografia para todas as ofertas mencionadas anteriormente. É o coração da plataforma. E o DSM fornece de uma forma simples e centralizada a criptografia e armazenamento das chaves. Agora vamos falar como a Thales pode ajudar as empresas a cumprir os principais requisitos da LGPD. Usando a criptografia como modelo de segurança de dados, a plataforma consegue aplicar anonimização e pseudonimização de dados pessoais sensíveis. Além disso, aplicando uma camada de controle de acesso e monitoramento, as empresas conseguem ter controle e visibilidade de como os dados são usados e acessados. Com o Data Security Manager orquestrando e centralizando a plataforma, a Thales oferece proteção e gerenciamento centralizados de todas as chaves criptográficas usadas para proteger todos os dados sensíveis. Como falamos no começo da apresentação, temos a Biometric Transparent Encryption como uma dessas ofertas principais. O Biometric Transparent Encryption, ou BTE, oferece criptografia de dados em repouso com gerenciamento centralizado de chaves, controle de acesso de usuário privilegiado e registro de auditoria de acesso a dados detalhado que ajudam as empresas a estar em conformidade e atender requisitos de melhores práticas para a proteção de dados onde quer que estejam. Pode ser ambientes de Big Data, pode ser containers ou na cloud. Podem ser sistemas de dados estruturados, como banco de dados, ou dados não estruturados, como file servers. O agente VTE reside no sistema, instalado localmente, e a criptografia é aplicada de uma forma transparente para todas as aplicações que usam esses arquivos.
O VTE fornece fortes controles de acesso que permitem às empresas determinar quem pode acessar esses dados, quando eles podem acessá-los ou que tipo de acesso eles têm. Então, vou dar uma pauta aqui e vou sair para apresentar de uma forma rápida como é que nossa solução de criptografia transparente funciona, como podemos aplicar os diferentes controles de acesso. Aqui eu entrei no meu Data Security Manager, meu DCM, eu estou apresentando os diferentes sistemas que já estão registrados com minha plataforma. Aqui minha ideia é apresentar para vocês como num ambiente Windows posso aplicar a criptografia de uma forma transparente e de uma forma granular. Ou seja, eu, em vez de criptografar todos os diretórios ou todo o sistema, eu consigo apenas criptografar os diretórios ou os diferentes pastas que têm informações sensíveis. Aqui, como podemos ver, tenho várias diferentes pastas criptografadas com diferentes políticas. Então, para eu visualizar e ver como que está configurada essa política, é simplesmente clicar aqui no nome e o DCM vai me mostrar a política. Nesta política, temos um conjunto de regras onde eu consigo especificar o tipo de acesso que é fornecido aqui pela solução. Aqui temos duas regras importantes. Temos a regra de usuários autorizados e a regra de usuários privilegiados. Para a regra número 2, nós estamos liberando acesso para os usuários que fazem parte desse grupo de usuários autorizados, onde eles vão visualizar o dado em claro. Vai ser transparente o acesso para eles. Então, eu vou entrar aqui nesse sistema. Entro como usuário Brian Rivera, que é o usuário que faz parte desse grupo de usuários autorizados, onde no momento de entrar nessa pasta, que podemos até voltar aqui para o DCM, ver onde que está aplicada essa política, que conseguimos ver que a política é aplicada no diretório PIPData. Então, o que eu vou fazer agora é que eu vou entrar como usuário autorizado e eu vou tentar abrir documentos sobre esse diretório. No momento de abrir o arquivo é apresentado de uma forma transparente, ou seja, o arquivo é descriptografado e apresentado na forma em texto claro para o usuário poder usar e editar. Mas o que acontece quando eu tentar acessar como um usuário privilegiado? Então, o usuário privilegiado aqui seria o usuário admin, ou em outros casos, como o caso de Linux, seria o root, onde eu, na verdade, não preciso de liberar o acesso completo ao conteúdo do arquivo. Então, minha ideia aqui é apenas dar um acesso de leitura, ou seja, dar acesso para aquele usuário fazer um backup, trabalhar sobre esses arquivos sem ter acesso à informação em claro. Então, aqui na minha política, eu especifiquei para que esse usuário tenha acesso à leitura, porém, eu tirei a permissão de aplicação de chave, ou seja, de criptografia, com uma auditoria, ou seja, eu vou fazer o monitoramento desse tipo de ações por esse usuário. Então, vou voltar aqui na máquina, vou sair como usuário Brian Rivera, e aqui minha ideia é entrar como usuário admin. Então, eu fiz o login, estou como usuário admin, e agora eu vou entrar no mesmo diretório, ou seja, no disco C, na pasta VIPData, e eu acessar o mesmo arquivo. O mesmo arquivo que foi apresentado de uma forma em claro, foi apresentado aqui criptografado para o usuário admin. Por quê? Porque a minha política foi feita com essa ideia. Então, aí o usuário pode interagir com esses arquivos sem ter acesso ao conteúdo em claro. Finalmente,
temos uma última regra, onde qualquer tipo de usuário não definido anteriormente na minha política, o que vai acontecer é que o usuário nem vai ter acesso ao conteúdo criptografado, ele não vai conseguir abrir o arquivo. Então, minha ideia aqui é mostrar para vocês que no momento de eu fazer login como outro usuário, tentar abrir o mesmo documento na mesma pasta, esse usuário não vai conseguir abrir o documento. Por quê? Porque é nosso agente que está bloqueando o acesso para esse usuário. É nossa política sendo aplicada de uma forma transparente dentro desse ambiente Windows. Voltando para a apresentação, vamos passar para a seguinte solução, que é a solução de tokenização. A solução de Volumetric Tokenization com mascaramento dinâmico reduz drasticamente o custo ou os esforços necessários para cumprir com as políticas de segurança e normativas como a LGPD ou PCI DSS. A Tokenization Server centraliza toda a configuração de tokenização com uma interface gráfica, onde o usuário pode criar modelos de tokenização e mascaramento de dados. A simplicidade resulta na capacidade, com uma integração via REST API, de tokenizar ou destokenizar essas informações sensíveis. Agora, no caso de ter que apresentar essas informações, ou seja, destokenizar, a solução de Volumetric Tokenization oferece um mascaramento dinâmico de dados, onde a ideia é que protegemos os dados em uso, enquanto a tokenização protege os dados em repouso. Os administradores podem estabelecer políticas para retornar todo um campo tokenizado ou mascarar dinamicamente para partes de um campo. Por exemplo, uma equipe de segurança pode estabelecer uma política para que um usuário com credenciais de representante de serviço ao cliente só receba o número de cartão de crédito com os últimos 4 dígitos visíveis. Mas o supervisor pode acessar o número completo de cartão de crédito. Então, as máscaras são atribuídas aos usuários em uma interface gráfica amigável. Eu vou dar uma pauta aqui e eu vou apresentar para vocês uma rápida demonstração da nossa solução de tokenização com mascaramento dinâmico. Aqui eu tenho uma aplicação teste, onde essa aplicação vai interagir com nossa solução de tokenização para destokenizar os dados que estão armazenados já de uma forma tokenizada no meu banco de dados. Então, minha ideia é, conforme nesse exemplo que eu apresentei anteriormente, eu vou acessar como usuário serviço ao cliente. Na hora de eu fazer login, aqui na aplicação, as informações vão ser apresentadas de uma forma destokenizada, porém com um mascaramento dinâmico, ou seja, apenas os últimos 4 dígitos dessas informações vão ser apresentadas para esse usuário. Então, aqui eu consigo mostrar para vocês que, na verdade, eu somente consigo, como esse usuário, ver os últimos 4 dígitos, tanto do CPF como do cartão de crédito, que são as informações sensíveis que eu estou tokenizando aqui na minha aplicação, no meu ambiente teste. Agora, sobre esse cenário, eu vou me logar como supervisor, ou seja, eu vou me logar como esse usuário que tem permissões para visualizar o dado completo. Então, no momento de minha aplicação apresentar as informações para esse usuário, para o supervisor, as informações são apresentadas de uma forma em claro, completamente. Ou seja, não estou aplicando aqui um mascaramento. Por quê? Porque dentro do meu token server, do meu tokenization server, eu fiz essa configuração para controlar quem tem acesso às informações tokenizadas. Voltando aqui para a apresentação, eu quero falar de como a Thales oferece a plataforma de segurança de dados para que as empresas possam
aplicar uma estratégia completa de segurança de dados, onde não somente vamos aplicar uma criptografia para proteger o dado, mas também podemos facilitar e simplificar o gerenciamento de chaves, tanto para soluções nativas de terceiros, como também na parte de gestão de chaves para ambientes na nuvem. Agora, temos uma primeira fase, que é a fase de descoberta de informação e classificação, onde a ideia é fazer uma descoberta das informações sensíveis para que nós possamos aplicar a criptografia e, dessa forma, atender a normativas de segurança de dados. Então, nessa linha, sabemos que normalmente uma empresa possui dados espalhados em várias nuvens, banco de dados, file servers e armazenamentos compartilhados e também ambientes de Big Data. A nossa solução de Data Discovery e Classification Data fornece uma interface única para ajudá-lo a localizar com eficiência dados confidenciais sobre dados estruturados e não estruturados em toda a empresa. Com um entendimento claro de seus dados e de seus riscos, você pode tomar melhores decisões sobre como fechar os acessos indevidos, priorizar a remediação usando as nossas soluções de criptografia. Dessa forma, você pode proteger seus dados em nuvem, cenários de compartilhamento com terceiros em conformidade com normativas regulatórias. Isso conclui a minha introdução e apresentação da plataforma Vormetric. Aqui vou fazer uma demonstração da nossa ferramenta de Data Discovery da Thales. A ideia aqui é fazer uma descoberta de informação sensível para diferentes sistemas. Nesta ferramenta, de uma forma gráfica e simples, você pode fazer essa busca de informação e essa classificação para já aplicar uma remediação usando as nossas soluções de criptografia transparente ou soluções como tokenização. Quando falamos de descoberta de informação, temos que falar primeiro onde que estão essas informações. Então aqui, dentro da ferramenta, eu posso mostrar para vocês que eu posso configurar meus próprios data centers, próprias diferentes regiões, onde minha ideia é pegar uma dessas data centers, alguma dessas regiões e aplicar minhas regras de descoberta e classificação de dados para esses sistemas. Então, vou tomar como exemplo o state aqui, o site do Rio de Janeiro ou também de São Paulo, onde eu tenho já configurado os diferentes data stores. Um data store é praticamente um sistema, onde esse sistema pode ser um sistema de Big Data, pode ser um file server ou pode ser um sistema de banco de dados. Aqui eu consigo mostrar para vocês que tem um sistema de Oracle e tem alguns outros que são armazenamentos locais. E aqui eu consigo ver qual é a região desse data store ou desse sistema. Aqui então, agora a seguinte pergunta vai ser: como eu vou fazer essa busca de informação? Aí nós vamos para os scans e aí eu consigo rodar meus scans. Cada scan é praticamente fazer uma busca de informação sensível dentro deste data store. Esses scans são feitos com um perfil. Esses perfis estão aqui. São Classification Profiles. Nós já temos dentro da nossa solução perfis baseados normativas a nível mundial, como PCI ou como GDPR. Porém, eu posso trazer e criar meu próprio perfil. Neste caso, eu criei meu próprio perfil para a LGPD, onde a ideia é que eu vou fazer e trazer dentro desse perfil os diferentes dados, ou neste caso, infotypes de informação sensível pessoal. Então, coisas como o CPF, o RG, fariam parte desse perfil. Agora, já com esse perfil
configurado dentro dessa ferramenta, eu volto aqui para scans e eu faço um scans baseado nesse perfil. Então aqui, por exemplo, eu posso ver que eu fiz já um scan com esse perfil. Foi feito no dia 22. Durou 3 minutos. Então aqui eu posso ver dentro de scan os diferentes data stores que eu usei. Então, ou seja, diferentes sistemas. Eu usei dois tipos de sistemas de armazenamento local e um banco de dados. Quando eu executo um scan, esses scans podem ser já juntados, agrupados dentro de meus reportes. Nos reportes, eu já tenho uma visibilidade completa e gráfica de como meus sistemas estão tratando informações sensíveis e daí fazer uma classificação das informações sensíveis. Então, para mostrar aqui nesse reporte, eu faço run report e aí ele vai me mostrar quais dados foram descobertos e que tipo de dados. Aqui eu posso ver que tenho 63% de informação financeira e temos outra informação pessoal, também incluindo informação de IDs nacionais, nesse caso CPFs. Ele também consegue fazer uma distribuição desses dados descobertos nesses sistemas, onde eu posso ver até a extensão desses arquivos. Então, dessa forma gráfica, eu já tenho uma visibilidade completa de onde que estão meus dados e onde que estão os dados sensíveis para já aplicar uma remediação. Aqui, posso também mostrar para vocês nos objetos, ou seja, quais arquivos e quais tabelas, falando de banco de dados, tem informação sensível e quanta informação sensível eles têm. Então, por exemplo, posso pegar aqui o exemplo de tabela, uma tabela de banco de dados Oracle. Eu posso ver dentro dessa tabela quais informações foram encontradas dentro dessa tabela. No mesmo caso, quando eu for falar de um arquivo qualquer. Então, eu tenho aqui um documento Excel que tem informação relacionada ao PCI. Então, dessa forma, nossa ferramenta ajuda as diferentes empresas a fazer essas descobertas de informação sensível para já aplicar uma remediação com nossas soluções de criptografia transparente. Aqui, isso conclui a demonstração da Data Discovery. Obrigado, Brian. Obrigado, William. Obrigado pela apresentação de vocês. Foi legal conhecer um pouquinho mais da Thales e da Pro Advanced. Espero poder voltar aqui no seu stand em breve. E agora eu queria fazer algumas perguntas para vocês. Pode ser? Pode ser. Vamos então. Bacana. Pessoal, dentro do processo de adequação LGPD, em que momento as empresas clientes devem contratar as soluções de vocês? Adriano, a solução de criptografia ela pode ser contratada a qualquer momento, né? Porque é uma solução que traz uma proteção precoce aí, né? Há áreas que normalmente podem causar grandes transtornos se os dados vazados, né? Então, o interessante dessa plataforma é que você não precisa esperar que todo o processo de adequação aconteça para que você já comece a colocar uma camada de proteção aí, principalmente em lugares que tem grandes volumes de dados. Então, a gente pode estar adequando, adicionando a solução precocemente. Legal. Existe um perfil de empresa cliente ideal para utilizar as soluções de vocês? Adriano, eu não penso muito em perfil da empresa, né? Eu normalmente penso muito no tipo de dado que essa empresa manipula e no potencial risco que esse dado acumula dentro da empresa, né? Então, mais do que pensar na empresa como um perfil da área financeira, ou da saúde, ou de Big Data, ou seja lá qual for a área, mas principalmente avaliar o potencial aí de informações que a gente entende que essas empresas podem sofrer impactos mais severos, dependendo do ramo de atividade. Né? Legal. E, Willem, suas ferramentas funcionam melhor em algum tipo de tamanho de empresa, setor, ou que tenham tecnologias específicas, ou elas funcionam em qualquer tipo de segmento de empresa e tamanho? Independe de tamanho, né? Porque, na verdade, a solução ela é focada para atender, por exemplo, equipamentos que estão on-premises ou na nuvem, né? Então, a solução
é abrangente, né? E não precisa, não tem essa questão quanto ao tamanho da empresa, né? Mais uma vez, o business da empresa, eu acho que talvez seja mais importante na hora de tomar essa decisão do que propriamente o porte da empresa, né? Algumas empresas têm tamanho reduzido, mas lidam com dados muito sensíveis, né? Então, acho que não é muito questão de porte, mas sim da qualidade de dados que são manuseados. E para os seus atuais clientes, aqueles que já optaram por iniciar os processos de adequação e conformidade, você pode citar quais foram os benefícios e desafios trazidos com a proteção de dados pessoais? Eu acredito que principalmente a possibilidade de se aplicar uma camada de segurança preventiva, né? Então, a solução ela garante, né, que o dado está protegido, né, independente do local que esse dado possa estar, né? Então, creio que seja essa uma das grandes virtudes dessa solução, né? Antecipar a proteção dos dados. E outro ponto importante é uma solução que é focada na proteção de dados, né? A criptografia é algo que a gente usa diariamente, né? Só que sem perceber, né? Nas VPNs, nas transações bancárias, né? E por que não habilitar isso também nos grandes repositórios de dados, né? Então, acho que são esses os benefícios que a solução traz. Qual que é o tempo médio de um diagnóstico ou acesso inicial para a LGPD utilizando as soluções de vocês? O interessante é que essa solução ela não está ligada à execução do acesso, embora ela tenha essa característica de monitoramento, né, e permitir que você saiba quem está acessando o dado, mas não necessariamente ela precisa que o acesso não seja completamente executado. Então, a ideia é tomar uma decisão de proteção de forma preventiva e estruturada, né? E só para acrescentar a mensagem do William, é que a nossa solução, além de oferecer a criptografia como remediação, na parte de assessment a gente já tem uma opção de como identificar aonde que estão as informações. Então, na hora de vocês aplicar uma solução de proteção de dados, você já tem uma ideia de onde estão as informações sensíveis, conforme a lei ou outras normativas que as empresas têm que cumprir. Um exemplo pode ser também a PCI, que é nosso setor financeiro, bem importante saber onde que estão as informações e reduzir o risco de as informações estar desprotegidas. É verdade, Brian. Bom ponto. Principalmente levando em consideração a plataforma de Data Discovery, né? Legal. Isso. E caso um associado da CESPRO queira saber mais como ser um parceiro qualificado ou cliente da empresa de vocês, a nossa brincadeira aqui é se vocês consentem que nós compartilhemos os dados de vocês com essas pessoas que entrarem em contato conosco. Pode ser? Vai ser um prazer. Sem problemas. Sim. E quais vantagens ou benefícios a sua empresa pode oferecer aos nossos associados? Acho que principalmente nós trazemos aí uma experiência de metodologia que nós já usamos no mercado, né, tanto do ponto de vista de consultoria para apoio à adequação, né, trabalhando sempre em parceria com o TI, jurídico e processos, né, e uma solução agregada a isso é uma solução que traz uma proteção focada no dado, né? Então, isso acho que é algo muito rico aí para essa fase de adequação da LGPD, principalmente quando as empresas chegarem na etapa da governança, né, que é o dia a dia. Então, mais do que adequar, é já pensar daqui a alguns meses, né, quando nós tivermos que fazer a gestão desse ambiente. Então, a gente já começa a ter comportamentos, né, de uso de tecnologias que já fazem parte de uma etapa de governança. Legal, obrigado. Pessoal, para fechar, eu queria saber qual que é a visão de vocês sobre proteção de dados pessoais e privacidade no Brasil e no mundo. Vocês acham que isso é uma modinha ou algo que chegou para ficar de verdade?
Pode falar, Breno. Eu acho que sim, porque tudo começou, vamos falar que a gente obviamente já tem uma normativas no setor financeiro, que é bem importante de como aplicar ah, controle de segurança sobre informações bem sensitivas como cartões de crédito, e vamos dizer, essa mesma mensagem está passando para informações pessoais. E agora uma das coisas que eu estou vendo, que nós estamos vendo aqui dentro dessa evolução, transformação digital, é que agora as empresas estão armazenando, estão trabalhando sobre informações pessoais como se fosse uma informação bem importante, não somente para a empresa, mas também para a analítica. Então, surgiu já a ideia de como proteger as informações pessoais e até defender esses direitos dessas informações. Então, a lei europeia começou com essa abordagem de como tratar as informações pessoais, e daí estamos vendo a adoção dessa mesma mensagem, dessas mesmas leis aqui nas Américas, não somente no Brasil, mas também estamos vendo a mesma coisa no México, estamos vendo Colômbia, e obviamente os Estados Unidos está tratando de uma forma, acho que até maior, porque não somente no lado federal, mas também por estado. Então, temos o estado de Califórnia, que tem a sua própria legislação e normativa de como proteger as informações pessoais. Então, acho que a forma que está evoluindo é muito mais rápida do que a gente estava achando, e é importante reconhecer que isso de fato vai acontecer e vai continuar evoluindo. Então, é importante as empresas já ter uma plataforma e uma estratégia de como proteger as informações pessoais. Eu acredito, Adriano, que essa questão da gestão dos dados pessoais e da privacidade, isso é um fenômeno mundial, né? Como bem disse o Brian, né? Então, isso está acontecendo já em vários países do mundo, em alguns já há bastante tempo. O Brasil está engatinhando ainda nesse sentido, mas já está percebendo, né, a necessidade de tratar a proteção de dados, porque isso interfere no dia a dia das pessoas, né, em vários sentidos, né? E algumas dessas interferências até na questão eleitoral, por exemplo, né? Isso é um motivo de muita polêmica ainda, mas está diretamente ligado a essa questão do tratamento de dado pessoal e de como os nossos dados são manipulados. Então, eu acredito que é uma tendência mundial e algo que nós vamos ter cada vez mais daqui para frente, até para que o Brasil ou as empresas brasileiras possam estar adequadas e podendo fazer negócios com empresas dentro e fora do Brasil com mais segurança. Legal. Muito legal a opinião de vocês, a gente concorda com ela, a CESP São Paulo concorda com a sua opinião, e a CESP São Paulo está muito envolvida no processo da Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil e acompanhando com muita atenção todos os movimentos da LGPD e também da NPD. Caso queiram saber mais sobre a CESP São Paulo, pode entrar em contato conosco diretamente por e-mails e contatos ou nos seguindo nas redes sociais. Obrigado, Brian. Obrigado, Willem. Espero poder voltá-los a ver em breve no seu stand. Até logo. Obrigado. Tchau.